Hoje, veremos uma sequência com os vídeos mais assustadores que exibimos aqui no canal no segundo trimestre de 2023. Então não esqueça de apoiar o canal deixando o seu like e também o seu comentário, pois juntos somos a família Castor. Esse homem tem passado por momentos assustadores em sua casa e já não sabe mais o que fazer. Ele tem compartilhado em seu TikTok vídeos no qual ele mostra que a sua casa está sendo assombrada. E tudo teria começado após ele visitar a tumba do pai. Só que nessa visita ele acabou tentando contato, pois ele já estava sem ver o pai há mais de 3 anos. Então ele fez isso para tentar de alguma forma se despedir. Mas pelo que parece, nessa tentativa, alguma coisa acabou seguindo ele até em casa. E desde então, coisas bizarras começaram a acontecer. Em um de seus vídeos, os seguidores pediram para ele acender uma vela para tentar acalmar o que quer que seja que está assombrando a casa dele. E quando ele acendeu a vela, algo bizarro aconteceu. Bueno, ya quedó la velita encendida. Como podemos ver, ele acendeu a vela em cima de um espelho. E ao invés de acalmar a situação, isso só acabou piorando tudo. Pois muitos acreditam que espelhos servem como portais para outras dimensões. Só que não parou por aí. Em uma filmagem, ele mostrou o que acontece quando ele está sozinho em sua casa. Isso é muito bizarro, mas não é só isso. Quando ele está fora de casa, várias coisas também se movem, e isso deixa ele cada vez mais assustado. Porém, o vídeo mais famoso e apavorante é esse no qual ele está chegando em sua casa e coisas estranhas começam a acontecer. Pelo que parece, alguma coisa de alguma forma acabou seguindo ele até sua casa. E isso, com certeza, é de arrepiar. Uma mulher gravou uma sequência de vídeos e, a princípio, ela estava apenas mostrando para sua mãe o dia a dia dela morando sozinha. Só que os vídeos dela começaram a tomar um rumo muito estranho. E tudo começou quando ela estava gravando e escutou uma batida que ela não sabia de onde estava vindo. This is the bedding I got. This is the duvet that I grabbed from the house. There's all my books that I could not fit on my shelf. Após isso, as coisas foram piorando. Em um outro vídeo, ela estava gravando e a luz piscou sozinha. But I put the nice towel that you sent me. Thank you. Poderia ser apenas uma queda de energia, mas daí para frente, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Nesse vídeo, ela está chorando muito, e a casa com algumas luzes apagadas. E quando ela levanta a câmera do celular, é possível ver uma figura de olhos brilhantes olhando na porta. Após esse vídeo, ela postou um outro, onde essa figura aparece olhando para ela de uma janela. E no último vídeo,
tudo se tornou ainda mais desesperador. Após isso, ela não postou mais nenhum vídeo em sua conta, e isso foi em 2020. E até hoje, não se sabe o que aconteceu com essa moça. Sydney tem uma conta no TikTok onde compartilha vídeos onde geralmente ela está acompanhada de seu cachorro. E como podemos ver, ele é um fiel companheiro. Porém, um certo dia, ela estava sentada no sofá com mais uma pessoa e o cachorro estava ali por perto. Só que enquanto eles estavam ali, uma coisa muito estranha aconteceu bem na frente dela. But bro, like, Ladies, I just played with you for a long time while Mama was outside. did he just knock and open the door? Look. Is he out there? Yeah. But did you hear that knock? Yes, and then I it just did. opened? That creeped me out. I thought it was Mr. Business. Somebody went They sure as fuck and then did. opened the fucking door. Sydney joga uma espécie de disco para o cachorro pegar. E assim que o cachorro pega, ao invés de trazer de volta para ela como ele está acostumado, ele vai na direção da porta que havia acabado de abrir sozinha. E o mais bizarro é que assim que ela joga esse disco, a porta se abre e acaba chamando a atenção do cachorro, que logo após isso pega o disco e leva para o que quer que seja que está ali naquela porta. Did he just knock and open the door? Look. That creeped me out. I thought it was Mr. Business. Somebody went They sure as fuck and did. then Assim que o cachorro leva o disco até a porta, ele fica olhando como se estivesse procurando alguém ou alguma coisa. E pelo que parece, o que quer que seja, apenas fez uma visita e provavelmente foi embora. Ou talvez não. O vídeo que veremos agora aparentemente foi gravado em um restaurante. E nesse dia, eles estavam encerrando os seus serviços. E como de costume, estavam limpando as mesas e organizando tudo para o próximo expediente. Porém, na filmagem da câmera de segurança, coisas estranhas foram captadas. A primeira coisa que você vê é um balde com um esfregão se movendo sozinho. E após isso, a garçonete vai até uma mesa e chega a tirar uma garrafa. Só que assim que ela volta com o esfregão, o cabelo dela é puxado por alguma força invisível que puxa ela por uma longa distância. O que acontece nesse restaurante é algo muito arrepiante. E fico arrepiado só de pensar o que ela passou. E você, o que faria em uma situação como essa? O vídeo que você verá agora é um daqueles que não tem um contexto específico, mas tem causado muito medo em quem assiste. E vou adiantando que é uma filmagem bem estranha e pode te causar algum desconforto. Então já se prepare, pois o que você verá agora é algo extremamente bizarro.
No vídeo, um homem está subindo as escadas, e enquanto isso, um outro homem que está agindo de uma forma muito estranha está ali correndo atrás dele, com a boca aberta e os olhos brilhantes. E o homem que está filmando, quando vê isso, sobe as escadas rapidamente e fecha a porta. E quando ele abre a porta para dar uma olhada para ver se talvez aquele homem já tenha ido embora, dá de cara mais uma vez com ele. Esse vídeo não tem uma fonte específica. Bem, pelo menos eu não encontrei. Mas é isso que torna ele um vídeo tão assustador. Mas você, o que acha? Seria apenas uma brincadeira entre amigos? Ou esse homem está sendo realmente controlado por forças obscuras? Um casal de investigadores estavam em um antigo parque que fica às margens de um lago. E nesse lago existe a história de que em um certo dia uma menina estava ali com seu pai. Só que de repente, alguma coisa puxou ela para baixo da água. E nessa hora o pai teve que puxar ela pelos cabelos para conseguir salvá-la. E até hoje não se sabe o que puxou essa menina. Uma outra história bizarra está relacionada a alguns balanços que tem naquele local. Nos anos 80, uma menina acabou tendo a sua vida findada após um caminhão dar ré na direção dos balanços. E com tanta história bizarra, eles foram até esse local para investigar. E enquanto a investigadora estava ali tentando contato usando uma espécie de pêndulo, algo muito bizarro foi filmado pela câmera. Answers to questions that I ask you. So, feel free to answer as much or as little as you would like. A investigadora está ali tentando contato, quando de repente atrás dela passa uma sombra, e aparentemente eles não notam nada nessa hora. Mas podemos ver que realmente é uma sombra muito bizarra que passa rapidamente atrás dela. E sinceramente, essa sombra não aparenta ser de nenhum deles. E isso, com certeza, é de arrepiar. O canal Paranormal San Luis foi visitar uma oficina mecânica do México que está sendo assombrada por um fantasma. E assim que eles chegaram lá, se depararam com um local bem escuro. E enquanto estavam próximos a uma árvore, uma coisa muito estranha foi filmada pela câmera. Se siente raro el ambiente, se siente raro A câmera filma o que parece ser um menino olhando em cima da árvore. E a equipe acredita que se trata do espírito de um menino de 6 anos que faleceu há algum tempo em um balanço que tinha pendurado naquela árvore. Porém, nessa noite, não foi a única vez que esse menino apareceu. Si lo noten ustedes, voy a dar un paneo, es como una casita del árbol, como un lugar donde pues ahora sí como... Após escutarem alguns ruídos, essa aparição foi filmada mais uma vez. Eles andam por toda a oficina, e o tempo todo, ruídos estranhos puderam ser escutados. Cá. Então, no final da investigação, eles decidiram fazer um tipo de ritual para tentar de alguma forma acalmar esse espírito que está sofrendo. Alguns amigos estavam reunidos em uma casa e, após fazerem uma sessão com um tabuleiro Ouija, começaram a notar coisas estranhas acontecendo. E foram tantos barulhos estranhos que os vizinhos decidiram chamar a polícia. Agora peço a você que preste atenção e veja o que aconteceu quando a polícia chegou. On va rentrer tranquillement. What? C'est vous? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser la caméra? Ouais, bien sûr. Bon. What? Il y a de l'ambiance chez vous, monsieur? Bah ouais. Ouais, vous voulez venir avec nous ou quoi? Bah écoutez, non. What? Wow! C'est quoi ça? Wow! Antes da polícia chegar, já é possível ver um objeto sendo derrubado de cima de um móvel. E assim que o policial chega,
ele pede para que o rapaz pare de filmar e abaixe um pouco a câmera. Porém, mesmo ele fazendo isso, foi possível ver que vários objetos foram derrubados ao chão, em uma atividade completamente assustadora. E o policial que estava na cozinha, com certeza deve ter pensado em sair correndo daquela casa. O vídeo que veremos agora é de um homem que estava saindo às 5h30 da manhã para trabalhar. Só que enquanto ele estava saindo, percebeu algo estranho. E foi pela câmera que ele confirmou que algo bizarro aconteceu. Saliendo para trabajar hoy a las 5:30 de la mañana. Podemos ver que ao fundo surge uma figura de baixa estatura, que caminha de uma forma muito estranha. Só que o que chama a atenção é que essa figura é quase transparente. E no vídeo, podemos ver que o homem aparentemente de canto de olho percebe aquilo. Só que quando ele olha, já é tarde demais, pois aquela figura misteriosa já havia descido as escadas. O que será aquilo que passou no corredor? Seria um fantasma? Ou pode ser algo ainda pior rondando os corredores daquele prédio? O vídeo que você verá agora é muito estranho. E ele já começa com um homem correndo na direção de um carro em uma estrada de terra muito escura. Só que assim que o carro se aproxima, é possível ver algo muito bizarro no meio da estrada. O carro se aproxima com os faróis acesos, e é possível ver alguma coisa muito estranha se movendo ali no chão. E o motorista do carro até chega a se aproximar daquilo, mas não fica ali por muito tempo, e volta correndo para dentro do carro. E assim que ele chega no carro, dá ré no veículo e vai embora. Porém, o mais estranho é que mesmo dando zoom na imagem, não é possível decifrar ao certo o que é aquela coisa que está ali se debatendo no chão. Mas se você tiver alguma ideia, por favor deixe aí nos comentários. Tem gente que já enfrenta o sobrenatural há tanto tempo que às vezes até acaba se acostumando com as coisas que acontecem. Esse é o caso dessa cozinheira que trabalha em um restaurante durante a noite. E em uma dessas noites, algo possivelmente sobrenatural aconteceu. Podemos ver que ela está de costas pegando alguma coisa em uma das freezers. Só que de repente uma vasilha vermelha é arremessada na direção dela. E nesse mesmo momento, um pacote de farinha de trigo é derrubado ao chão. Ela, quando vê isso, não dá muita importância. Ela apenas levanta o saco de farinha de trigo e continua o que estava fazendo. E nesse vídeo só se tem duas alternativas. Ou ela já está acostumada com tudo o que acontece, ou nesse caso ela sentiu tanto medo que no momento não esboçou nenhuma reação. Mas você, o que acha que aconteceu aqui? Esse vídeo que você está vendo agora foi gravado por uma câmera de segurança em uma cidade do Equador. E na filmagem podemos ver que do outro lado da rua passa uma pessoa caminhando, só que de repente ela acaba desaparecendo. E isso chama muito a atenção.
Essa pessoa vem caminhando e de repente desaparece em meio aos tijolos do muro. E o mais interessante é que essa filmagem não foi feita por apenas uma câmera, mas sim por duas que estavam em frente a um comércio. E cada uma dessas câmeras filmou de um ângulo diferente. E nos dois ângulos, essa pessoa desaparece. E aí, seria isso um defeito nas duas câmeras? Ou pode ser a aparição de um fantasma? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre essa filmagem. Danny Moss é um investigador paranormal que sempre está buscando registros assustadores em locais extremamente assombrados. E a filmagem que veremos agora é um vídeo que ele gravou em um desses locais assombrados. Guys, watch this here. Oh my God! Ele está filmando com o celular a gravação feita por uma outra câmera, mas podemos ver que passa alguma coisa na frente daquela porta, e a reação dele ao ver aquilo com certeza é a melhor possível, pois ele acredita que esse é o melhor registro de fantasma já feito por ele. Mas você, o que achou dessa filmagem que ele fez? Oh my God! Encontrei esse vídeo curioso e trouxe para vocês. Veja só. Confesso que eu nunca havia visto esse vídeo, mas sinceramente achei ele bem legal. Aqui nessa filmagem podemos ver uma figura muito estranha em cima de um armário. E o que chama a atenção é que ela está ali agindo estranho e com uma fisionomia muito bizarra. Yến ơi, chị làm gì đây? Yến! Porém, a história desse vídeo é muito mais simples do que parece. Duas irmãs estavam dormindo no mesmo quarto, e a irmã mais nova acordou após escutar alguns ruídos estranhos. E quando ela foi procurar a irmã mais velha, encontrou ela em cima do armário, agindo dessa forma. A irmã mais nova fica ali pedindo para ela parar com isso e descer dali de cima, mas ela continua agindo de uma forma estranha e com um olhar bem bizarro. A irmã mais nova acredita que nessa noite ela passou por um quadro de sonambulismo. Mas algumas pessoas acreditam que algo muito errado está acontecendo com a irmã mais velha. Um pastor estava fazendo um pequeno sermão em uma de suas redes sociais. Porém, enquanto ele estava ali, uma coisa aconteceu e chamou muito a atenção de quem estava assistindo. E até ele ficou um pouco confuso com a situação. And that's what these guys are doing. They're dealing with the Word of God. Alguns afirmam que o crucifixo não apenas caiu, mas foi derrubado por algo que não podemos ver. O pastor, quando vê que o crucifixo havia caído, ele olha para a câmera com uma feição um pouco assustada. E esse vídeo levantou uma grande discussão, de pessoas acreditando que foi algo sobrenatural e outros afirmando que poderia ter sido apenas o vento. Bem, sendo sobrenatural ou não, não deixa de ser uma situação bem estranha. O vídeo que veremos agora foi postado no TikTok por René Brito, e ele foi gravado na cidade de Mérida, que fica no México. E nele uma pessoa estava pela rua dirigindo seu carro,
Só que assim que ela vira uma esquina, uma coisa muito estranha é vista no céu. Assim que a pessoa curva, no céu aparece um círculo de luzes. E as pessoas que estão no carro quando veem isso ficam muito agitadas, pois acreditam que aquilo é um OVNI. E sinceramente é bem capaz que realmente seja isso, pois muitas pessoas afirmam ver o mesmo padrão de luzes em vários lugares do planeta. Mas o que você acha? Seria realmente o avistamento de um OVNI? Pode ser um satélite? Ou algum outro tipo de luz? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso. O vídeo que você verá agora foi gravado por um homem que estava dentro de um trem em uma ferrovia muito antiga da Austrália. E por ser uma ferrovia muito antiga, existem várias lendas sobre esse local. E acreditam que ela é assombrada desde que um trem descarrilou enquanto passava por ela. E a lenda mais conhecida desse local é de uma mulher de branco que atravessa os trilhos. E nessa filmagem, mesmo sendo dia, foi isso que ele gravou. Na filmagem podemos ver algo transparente atravessando os trilhos. E essa figura aparentemente está usando um vestido branco e longo que se arrasta pelo chão. Esse vídeo foi gravado em 2006 e a história que contei para vocês no início são relatos deixados nos comentários desse vídeo, pois eles acreditam que essa ferrovia é realmente assombrada. Esse vídeo que você está vendo agora é bem misterioso. Nele, dois amigos estavam filmando alguns cervos que estavam passando ao longe. E o que era para ser apenas uma filmagem normal, acabou tomando um rumo totalmente inesperado. Pois na filmagem aparece uma coisa muito estranha que eles não sabem explicar o que é. Two more black dots. Cody. Oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the fuck? What was that? He's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Follow him. I videoed it. A primeira coisa que vemos são alguns cervos passando ao fundo. Mas enquanto eles estão ali filmando, na direita deles, alguma coisa chama a atenção, pois o que quer que seja aquilo se move de uma forma muito estranha, que não dá para saber exatamente o que é. Is that a guy? What the frick? Os rapazes não acreditam que seja uma pessoa, mas sim uma criatura desconhecida. E você, o que acha que é aquela coisa? What the fuck? What was that? Nesse vídeo, alguns amigos estavam explorando um esgoto abandonado. E como podemos ver, é um espaço bem pequeno para suportar tantas pessoas. Mas para piorar tudo, enquanto eles estavam ali embaixo, começaram a escutar alguns ruídos estranhos. E ao invés de saírem dali, decidiram ficar para ver o que era, pois pensaram que poderia ser apenas um animal. Só que nessa hora, algo muito bizarro foi filmado por eles. Podemos ver que eles estão ali parados e filmando, só que de repente surge da escuridão uma figura muito estranha, que se move rapidamente na direção dos rapazes. E nessa hora, todos eles saem correndo e desesperados. E o que chama mais a atenção é que essa suposta criatura se move muito rápido na direção dos rapazes. E isso, com certeza, é muito bizarro. Essa filmagem é de uma câmera de porta que foi postada no Reddit. E a pessoa que postou afirma o seguinte: ela diz que essa filmagem foi feita na casa dos avós de um amigo. E quando eram 2 da manhã, algo estranho passou na frente da câmera. E eles acreditam que pode ser um fantasma.
Às 2 da manhã passa uma pessoa na frente da casa, só que essa pessoa tem um corpo praticamente transparente. E esse seria o motivo deles acreditarem que não se trata de uma pessoa, mas sim de um fantasma passando na frente da casa. Um detalhe é que essa pessoa nunca havia postado nada relacionado ao sobrenatural. E como podemos ver, é uma filmagem sem nenhuma edição. Mas e aí, seria realmente um fantasma? Ou pode ser apenas um defeito da câmera? Deixe nos comentários a sua opinião. Filmagens de câmeras de segurança podem ser bem assustadoras. E a filmagem que veremos agora foi feita por uma câmera que está instalada na frente de uma casa. E nessa filmagem, uma mulher está passando por ali. Só que de repente, ela é surpreendida por algo que deixa ela bem assustada. Uma mulher passa na frente do carro, segurando uma garrafa. Só que assim que ela passa, de trás do carro, sai uma figura estranha, que aparentemente é uma pessoa. E quando essa mulher vê isso, ela acelera o passo e vai para dentro de casa. Mas aquela pessoa estranha sai de trás do carro e vai na direção dela. Infelizmente, nessa hora o vídeo acaba, sem sabermos o que aconteceu depois disso, mas espero que não tenha acontecido nada demais. Esse vídeo mostra um rapaz dormindo tranquilamente em sua cama, e sinceramente não sei ao certo o motivo desse rapaz estar se gravando enquanto dorme. Só que durante essa filmagem, uma coisa muito estranha acontece. E pelo que parece, ele não percebe nada. A primeira coisa é que a cortina se abre sozinha, mas isso não atrapalha o sono desse rapaz. Só que depois de algum tempo, é possível ver uma figura olhando na janela, enquanto ele está ali dormindo como se fosse um bebê. Depois dessa figura aparecer, o edredom dele é retirado de cima dele em um movimento muito rápido. Mas apesar de tudo, como podemos ver, esse rapaz dorme mais do que uma pedra, e em momento algum ele parece estar incomodado com alguma coisa. Um rapaz está passando por situações assustadoras em sua casa, e tudo começou após ele usar um tabuleiro Ouija. E os seus seguidores acreditam que ele abriu um portal para algum ser obscuro. Veja agora um dos vídeos mais assustadores da conta desse rapaz. O sea, ¿ves? ¿Ves que se está moviendo eso? Y la mesa recién se estaba moviendo ahí, boludo. Mirá, 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 boludo. ¿Qué mierda? What the fuck? Esse é só um dos vídeos. Ele já gravou muitas coisas estranhas acontecendo, como essa cadeira se movendo sozinha. No hay nadie, ¿entendés? Es Lucía que está... Em um outro vídeo que ele gravou, ele estava próximo a um espelho, e foi isso que aconteceu. Ele já não aguenta mais passar por essas situações, porém acredita que mesmo saindo dessa casa, não mudaria o fato de algo obscuro estar perseguindo ele. O vídeo que veremos agora foi gravado em um cemitério e foi compartilhado no Reddit por um usuário. E no vídeo, uma pessoa primeiramente está filmando o cemitério, só que de repente ela começa a apontar a câmera para cima, aparentemente tentando fazer uma filmagem da lua.
Só que quando ela faz isso, algo muito estranho é notado na filmagem. Olhe atentamente e me diga o que é aquilo. Pero bueno, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Vomitamos ahí a Cristi. Pero bueno, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Vomitamos ahí a Cristi. No momento que a pessoa está dando zoom na lua, é possível ver uma figura de vestido branco passando entre as lápides. E essa figura aparentemente está usando o que parece ser um vestido de noiva. E tudo indica que é uma figura feminina. E o mais interessante é que essa filmagem não tem nenhum tipo de edição. Mas mesmo assim, essa figura não deixou de ser notada na filmagem. Mas me diz aí, o que essa pobre donzela está fazendo à noite no cemitério? O canal Mind City TV sempre se aventura investigando casas assombradas em locais totalmente assustadores. E em seus vídeos, eles sempre acabam registrando cenas de arrepiar. Look up there on the left. What? Look what those are. What the fuck, dude? Yo, that shit is moving all over the... E no vídeo mais recente do canal, eles enfrentaram algo totalmente fora do comum. Eles estavam em busca de uma cidade fantasma que fica no interior do Mississippi, em um local totalmente abandonado e assustador. E quando eles chegaram nesse local ainda era dia, então não perderam tempo e entraram na mata em busca da cidade fantasma. E assim que a noite chegou, era uma noite tão escura que nem a lua podia ser vista no céu. Só que no meio do caminho, antes mesmo de chegarem na tal cidade fantasma, acabaram se deparando com algo que fez o sangue deles gelarem. Dude, I didn't sign up for this. There's people out here, we gotta go. There's somebody there. Why are we going towards it? Oh my god. Dude, it's going. No, cut the camera. Let's go. Eles avistaram uma fogueira, então apagaram as lanternas e ficaram usando apenas a câmera de visão noturna. E foi possível ver um homem que estava ali no meio do mato, com uma machadinha na mão. E o mais bizarro disso é que esse homem olhava na direção deles como se pudesse enxergar no escuro. Os rapazes, quando perceberam isso, correram na direção oposta, pois eles não sabiam qual era o motivo daquele homem estar ali no meio do mato sem usar uma lanterna. Só que assim que eles se afastaram, mais uma vez tiveram um encontro muito bizarro. I think we're coming up though. Mine's dying too. Wait. Get down. There's someone else up there. Passa uma pessoa correndo, meio que abaixada, e isso deixa eles muito assustados, pois eles perceberam que essa pessoa é totalmente diferente da outra que eles haviam acabado de ver. Então nessa hora, os rapazes sentiram a sensação de estar sendo caçados por eles. Então mais uma vez, eles decidiram se afastar e acabaram encontrando uma igreja antiga onde decidiram se abrigar. E para dar continuidade à investigação, eles tentaram se comunicar com alguma entidade que possa estar ali dentro daquela igreja. E enquanto eles faziam isso, algo bizarro aconteceu. Can you please give us a message through one of these devices? You can say something through this. You can say something through this. Give us a message. Enquanto eles estão ali com o Spirit Box, eles sentem aquela construção tremer. É quase como se fosse um terremoto. E isso foi o suficiente para eles entenderem que deviam sair o mais rápido possível daquele local. E nessa hora, meus amigos, eles nem pensaram em gravar, apenas correram na escuridão para tentar encontrar o carro. E assim que chegaram lá e começaram a dirigir, mais uma vez tiveram uma surpresa.
This is definitely the way we came, right? 100%. This is the only way? This is the only way, yeah. Eles encontraram alguns galhos na estrada, e enquanto um deles estava ali tirando os galhos, percebeu que alguém estava se aproximando do carro. Então ele entrou para dentro e fechou a porta. E nesse momento, foi isso que eles gravaram. Like how far away? How far away? Oh, he's running, bro. Eles se depararam com uma pessoa muito estranha se aproximando do carro. E assim que eles aceleraram, essa pessoa começou a correr atrás deles. E pausando o vídeo, podemos ver que essa pessoa não estava para brincadeiras. Três homens estavam andando pela orla de uma praia. E após contarem algumas histórias assustadoras, eles fizeram uma espécie de oferenda e deixaram ali no chão para que algum espírito pudesse se aproximar deles. Porém, após eles acharem que não havia dado certo, um dos rapazes decidiu chutar aquela oferenda. E após ele fazer isso, uma coisa muito estranha apareceu. Logo após ele chutar, apareceu no mato a figura de um cachorro. Só que esse cachorro não tinha o tamanho de um cachorro normal. Ele era grande, e como eles disseram, era quase do tamanho de um boi. Porém, esse cachorro apareceu ali, e logo após isso, ele sumiu sem deixar vestígios. Os rapazes ficaram muito assustados, e eu não tenho certeza de que seja um vídeo real. Mas isso mostra que não devemos brincar com essas entidades. A filmagem que você está vendo foi feita em frente a um hospital psiquiátrico desativado. E nessa ocasião era um dia bem frio de inverno. E o vídeo em questão foi gravado em abril de 2020. Porém, na filmagem, enquanto essa pessoa estava ali gravando, algo bem estranho apareceu. Preste atenção e me diga o que você vê. De primeira não se vê nada, mas depois de algum tempo, em uma janela que está no andar de baixo, é possível ver alguma coisa olhando por aquela janela. É como se alguém estivesse ali dentro e, por curiosidade, estivesse dando uma olhada para ver quem estava do lado de fora. Porém, o mais estranho é que o que aparece ali, pelo tamanho, aparenta ser uma criança, e isso causa algumas dúvidas. Poderia ser aquilo realmente um fantasma? Ou pode ser apenas algum menino que estava pela rua e decidiu entrar para se esconder do frio? Deixe aí nos comentários o que você acha que essa pessoa gravou. As câmeras de trilha geralmente são usadas para monitorar a vida animal e também muito utilizada por caçadores para rastrear sua caça. E na filmagem que veremos agora, uma dessas câmeras filmou uma coisa muito estranha se movendo à noite. O que aparece na filmagem é uma criatura humanoide com a pele esbranquiçada. E como podemos ver, é uma criatura bem magra que caminha de uma forma muito estranha. E enquanto ela passa por ali, em um certo ponto, ela olha para a câmera, como se soubesse que algo diferente estava ali naquele local.
E o que é mais estranho é que quando ela olha, os olhos dela brilham, como se fosse um animal. E isso sim é muito bizarro. Duas mulheres estavam em casa, quando de repente começaram a escutar alguns ruídos na porta da frente, como se alguém estivesse querendo entrar. E sem ter muito o que fazer, elas decidiram descer para dar uma olhada. Só que assim que elas se aproximaram da porta, encontraram algo que fez elas pularem de medo. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? What the fuck? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Elas ficam ali falando, pensando que poderia ser uma pessoa conhecida, mas de repente aquela coisa se move, e o que quer que seja aquilo tem uma cor acinzentada, e se move vagarosamente para o lado. E o pior de tudo é que quando elas vão até a porta, elas olham por todo lado, e não encontram nem sinal daquela coisa. Elas estão convictas de que aquilo realmente é um fantasma. Mas você, o que acha que é aquilo? Um final de semana, piscina, diversão, dando tudo a entender que seria mais um final de semana perfeito para um homem chamado Fernando. Mas em uma pequena filmagem que ele fez na piscina, acabou aparecendo uma coisa que tem deixado ele muito intrigado e também assustado, pois ele não sabe o que isso significa. Fernando está ali com seus amigos, se preparando para mais um mergulho. E o que era para ser apenas uma filmagem meramente divertida, acabou ganhando um contexto muito estranho, pois atrás deles aparece uma figura com os cabelos longos cobrindo o rosto. Um outro detalhe é que o que quer que seja aquilo está usando roupas brancas, e digamos que ela está em uma posição muito bizarra para quem está se divertindo em uma piscina. Fernando afirma que não havia ninguém atrás deles naquele momento, e muito menos alguém tão estranho. Fato é que isso deixou ele muito assustado, e muitas pessoas que viram esse vídeo acreditam que realmente pode ser um fantasma que estava ali junto a eles. Há também aqueles que dizem que isso pode ser um mau presságio para Fernando. Mas você, o que acha que é aquilo? Se você tem medo de fantasmas, é melhor se preparar, pois no vídeo que veremos agora, algo muito assustador foi gravado. Nesse vídeo podemos ver, mesmo escuro, uma figura de branco passando ao fundo. E também podemos escutar alguns cachorros latindo. Só que o mais bizarro é um choro muito alto, e o som desse choro é daqueles que entra na alma e arrepia todos os pelos do corpo. Esse é mais um vídeo que afirmam ser a aparição da Chorona, que é uma lenda muito conhecida no México, e pela internet tem vários vídeos da Chorona espalhados. Só que o mais estranho é que sempre tem o mesmo choro, e isso acaba tornando tudo muito duvidoso, mesmo que seja uma lenda muito assustadora. Mas me diz aí, seria um choro adicionado ao vídeo? Ou pode ser realmente o choro dessa maldita aparição? Dois amigos estavam jogando PlayStation juntos, e aparentemente os dois estavam jogando futebol. Só que enquanto eles estavam ali se divertindo, coisas estranhas começaram a ser percebidas por eles. E a primeira coisa foi que uma porta que está ao fundo se abriu sozinha.
Um deles parece ficar muito incomodado com aquilo, então eles param de jogar e ele decide ir até lá para dar uma olhada. E aparentemente ele olha e não vê nada de estranho. Só que quando ele volta, os dois são surpreendidos por algo que faz eles congelarem na mesma hora. Assim que o rapaz volta, uma cadeira se move sozinha, e a reação deles foi muito espontânea. Os dois congelaram e não souberam fazer nada naquela hora. Eu não sei se eles combinaram isso ou se realmente aconteceu algo sobrenatural. Mas você, o que acha que aconteceu aqui? Um casal de investigadores estavam em um antigo parque que fica às margens de um lago. E nesse lago existe a história de que em um certo dia uma menina estava ali com seu pai. Só que de repente, alguma coisa puxou ela para baixo da água. E nessa hora o pai teve que puxar ela pelos cabelos para conseguir salvá-la. E até hoje não se sabe o que puxou essa menina. Uma outra história bizarra está relacionada a alguns balanços que tem naquele local. Nos anos 80, uma menina acabou tendo a sua vida findada após um caminhão dar ré na direção dos balanços. E com tanta história bizarra, eles foram até esse local para investigar. E enquanto a investigadora estava ali tentando contato usando uma espécie de pêndulo, algo muito bizarro foi filmado pela câmera. Answers to questions that I ask you. So, feel free to answer as much or as little as you would like. A investigadora está ali tentando contato, quando de repente atrás dela passa uma sombra, e aparentemente eles não notam nada nessa hora. Mas podemos ver que realmente é uma sombra muito bizarra que passa rapidamente atrás dela. E sinceramente, essa sombra não aparenta ser de nenhum deles. E isso, com certeza, é de arrepiar. A filmagem que você está vendo agora foi feita por uma câmera de segurança da enfermaria de um hospital. E olhando assim de primeira, tudo parece estar muito tranquilo. Podemos ver vários leitos e aparentemente apenas um deles está ocupado. Só que durante essa filmagem, uma coisa muito estranha passa na frente da câmera. E com certeza é algo muito bizarro. Tudo está normal, mas de repente passa o que parece ser uma sombra na frente da câmera. E essa sombra é metade obscura e a outra metade de um tom meio amarelado. E dá até a impressão de que essa coisa fica parada por alguns segundos na frente daquele leito. Algumas pessoas realmente acreditam que é um fantasma. Outros acham que era apenas uma pessoa passando e que essa câmera estava com algum tipo de defeito. Alguns explicam que pode ser apenas um inseto que passou na lente da câmera. Agora quero que você deixe aí nos comentários o que você acha que passou ali. O canal Magatok Filme recebeu a permissão de um amigo para investigar uma casa que ele acredita que está sendo assombrada por um espírito. E enquanto ele estava investigando essa casa, em vários momentos foi possível escutar alguns ruídos inexplicáveis. Só que em um certo momento, ele presenciou uma porta batendo sozinha atrás dele. E isso, de certa forma, acabou assustando ele. Após isso, ele continuou a sua investigação. Porém, após andar por quase toda a casa, ele se deparou com uma coisa que deixou ele extremamente assustado.
ele escuta algum ruído e quando ele olha para trás, se depara com uma figura no vidro de uma porta olhando para ele. E vendo isso, dá até a impressão de que é o rosto de uma mulher bem estranha. Só que para piorar, assim que ele abre a porta não encontra nada do outro lado. E isso, com certeza, é de arrepiar. Um homem estava dirigindo por uma estrada de terra. E nesse dia, ele estava apenas indo para sua casa. Porém, em sua frente, no meio do caminho, ele acabou se deparando com uma coisa bem estranha. Então não pensou duas vezes e começou a gravar. Estábamos de regreso a casa y nos topamos con esto. Estábamos de regreso a casa y nos topamos con esto. Flutuando no céu. E essa coisa está ali pairando bem em cima do carro. Alguns acreditam que aquilo pode ser uma bruxa, pois quando ele se aproxima, dá para ver o que parecem ser pernas. E essas pernas aparentemente estão se movendo. E o mais bizarro de tudo é que a conta que postou isso nunca havia postado nada relacionado ao sobrenatural. E essa filmagem é a única coisa de estranha que ele possui em seu perfil. Mas me diz aí, seria uma bruxa? Ou seria alguma coisa pendurada em um fio? Deixe aí nos comentários para que eu possa saber a sua opinião. O canal Paranormal Point estava investigando uma casa muito assombrada. E nesse local coisas terríveis aconteceram com os antigos moradores. E nenhum deles ficou para contar história. E nessa noite, enquanto ele estava iniciando o vídeo, um objeto que estava do lado dele se moveu sozinho. Понятных ей существ. Примерно через месяц паранормально. Na hora, ele não percebe nada e continua a sua investigação. E um pouco mais tarde, ele começou a sentir uma presença muito pesada naquele local e também a escutar alguns barulhos. E sem que ele esperasse, foi isso que aconteceu. Ele escuta um barulho e quando ele se vira, não vê nada, mas a câmera que estava fixa filmou uma figura como se fosse uma velha passando por aquela porta. O investigador não acredita que seja apenas um fantasma, mas sim algo muito mais maligno que está assombrando aquela casa. Esse homem estava em uma praia e acabou gravando uma coisa completamente arrepiante. E o que ele gravou aparentemente é bem real. Que lindo! Olha lá isso! É muito bem, não é? Tá, bom, vamos da casa. Vai! Jesus, que é isso? Vamos! Vai! Vai! No vídeo tem um homem caminhando por uma praia. E enquanto isso uma pessoa está gravando. Só que de repente ele acaba avistando uma coisa muito bizarra. E o que ele vê é um ser de aparência bem obscura, que não possui nenhum traço humano. E mesmo esse homem falando em italiano, podemos entender que quando ele vê aquela coisa, ele fala: Jesus, o que é isso? Aparentando estar muito assustado. Jesus, que é isso? Vamos! Vai! Vai! O mais interessante nesse vídeo é que ele foi gravado no ano de 2009. E vamos combinar que nessa época não havia muito recurso para edição. E produzir algo desse tipo não era tão fácil como é hoje em dia. Mas me diz aí o que você acha. Seria isso uma gravação verdadeira? Ou pode ser apenas uma edição?
Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O que você verá nesse vídeo é algo absolutamente arrepiante. Nele, uma pessoa estava chegando em sua casa, e assim que a pessoa entra, começa a presenciar coisas muito assustadoras acontecendo. Assim que a pessoa entra, uma bola aparece quicando dentro de casa. E de repente um pequeno garotinho surge no canto da parede e corre para dentro de um quarto. A pessoa que está gravando quando vê isso fica muito assustada, mas mesmo assim vagarosamente se aproxima daquele quarto e percebe que a porta está trancada. Só que logo após isso, uma cabeça assustadora atravessa aquela porta, deixando essa pessoa com muito medo. Independente de ser ou não ser um vídeo real, é um vídeo muito interessante e assustador, que causaria pesadelos em qualquer pessoa. Esse rapaz tem gravado coisas assustadoras na casa dele. You're fucking lying. Oh! No. 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 Ele estava sozinho em casa. E quando percebeu que uma porta estava se movendo sozinha, ele começou a gravar. E o que ele gravou é algo, digamos que, muito assustador. What the fuck? What the fucking fuck? Bitch, it's not even that late. Kevin's not home from work yet. What? Oh my god. What the fucking... Oh. No. Oh! No. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Primeiro uma porta começa a se mover, e depois disso, várias portas começam a bater sozinhas. E quando ele vai até o corredor, dá de cara com várias portas abertas. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What the Julie, you're fucking lying. Mas como se tudo já não estivesse bem aterrorizante, nessa mesma noite, ele acabou presenciando uma cadeira se movendo sozinha na frente dele. Fucking lying. You're fucking lying. Oh! No. No. Tudo que aparece nesse vídeo é bem assustador. E para piorar, ele tem usado um tabuleiro Ouija para tentar contato com o que quer que seja que esteja atormentando a casa dele. Mas se eu fosse ele, talvez pensaria apenas em mudar para uma casa com menos portas. Eita, casa para ter porta, né? Um trabalhador que também é TikToker foi chamado para consertar alguns vazamentos em uma antiga casa de repouso, que por algum motivo está abandonada. E nesse dia ele estava completamente sozinho nesse local. Mas mesmo assim, foi possível escutar uma voz sussurrando perto dele. Another bathroom. Another... Essa voz diz o que parece ser I see you, que quer dizer eu vejo você. E aparentemente esse homem não percebeu nada, mas se queixava o tempo todo de uma sensação estranha nesse local. E assim que ele se aproximou de uma escada, algo muito bizarro foi gravado por ele. Ele está ali na escada, só que de repente escuta passos, como se fosse alguém descendo as escadas correndo. E nessa hora ele não pensa duas vezes e sai correndo dali de perto.
E um pouco mais tarde, mesmo estando bem ofegante, ele continua andando pelo local e acaba escutando uma coisa que faz ele querer ir embora o mais rápido possível. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck out of here. That was it. Ele escuta um estrondo bem alto, e isso foi o suficiente para ele desistir do job daquele dia. Mas pelo menos ele saiu dali com essa filmagem espetacular. Uma mulher estava em sua casa tentando pegar no sono, e já era madrugada, mas alguns gatos estavam do lado de fora fazendo alguns barulhos. E vocês sabem o quanto os gatos podem ser barulhentos. Então essa mulher, se vendo nessa situação, decidiu dar uma olhada pela janela. E sim, ela avistou 2 gatos que estavam ali atrás de um carro fazendo muito barulho. Então, pensando em afugentar esses gatos, ela decidiu sair e ir até o carro. Só que foi nesse momento que ela teve uma surpresa muito estranha. Antes dela se aproximar, de trás do carro sai uma pessoa que atravessa a rua. Só que o mais estranho é que dá para perceber que a sombra dessa pessoa se parece muito com a sombra do gato. Só que de repente ela ganha a proporção de uma sombra humana. E isso levou essa mulher a acreditar que na verdade não era apenas um gato que estava ali, mas sim um ser metamorfo, que se transformou em uma pessoa assim que ela se aproximou. O que ela gravou é algo realmente muito estranho de se pensar, mas seria mesmo um metamorfo? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso. O canal Legion AGS estava em uma praça que fica em Aguascalientes, no México. E nessa praça existe a lenda do fantasma de uma menina que costuma visitar os balanços que ficam ali naquela praça. E é muito comum ver esses balanços se moverem sozinhos durante a noite. E enquanto eles estavam ali contando as histórias do local, os balanços misteriosamente começaram a se mover sozinhos. Les pido que se manifieste, manifiéstate. Cabrón. Ai, güey. Quando um deles pede um sinal, o balanço começa a se mover sozinho. E nessa hora ele fica tão assustado que chega a andar para trás. E nesse momento ele acaba quase caindo. E aparentemente essa é a prova de que essa praça realmente é assombrada. Porém, enquanto eles estavam por ali, uma coisa acabou chamando a atenção, pois atrás deles é possível ver algo muito estranho passando. Forma moviendo columpios. Entonces, pues no sé, vamos a empezar a grabar para ver qué es lo que se manifiestan o algo que logren percibir ustedes igual que outros. Enquanto ele está ali falando, atrás dele passa uma figura próximo às árvores que estão no fundo. Só que o que chama mais a atenção é que essa figura surge do nada. E da mesma forma que ela surge, ela também desaparece. E pelo que parece, os rapazes não perceberam nada. Mas a pergunta que fica: seria realmente um fantasma que passou ali atrás deles? Esses balanços realmente são assombrados e estão se movendo sozinhos? Bem, a resposta para isso eu deixo para você decidir. Ryan McClain gravou um vídeo enquanto estava retornando para sua casa após uma noitada. E no meio do caminho ele acabou avistando um trem, então ele teve que parar o seu carro. E foi nessa hora que ele fez uma filmagem muito bizarra. E ele acredita que o que ele gravou se trata de um fantasma.
Okay, what the fuck? Ele vê uma figura parada do outro lado da ferrovia, e essa figura está parada do lado de um carro que está com os faróis acesos. E essa figura que está ali se movimenta aos poucos, mas podemos notar que ela realmente está se movendo. E também podemos ver que é uma silhueta com os ombros largos, e dá até a impressão de que aquela coisa está olhando na direção do carro de Ryan. O detalhe mais bizarro é que ele afirma que era 1h49 da madrugada. E uma outra coisa é que ele tentou ao máximo não tremer, para gravar bem o que ele estava vendo. E na filmagem, podemos ver o momento em que essa coisa se move, antes de sair e desaparecer como um fantasma. Okay, what the fuck? Ryan acredita que realmente gravou um fantasma. Mas você, o que acha que é aquilo que ele gravou? O que veremos agora são imagens gravadas por uma família que é assombrada por entidades sobrenaturais. E eles já registraram vários tipos de coisas, como objetos se movendo, ataques sobrenaturais, e até sombras estranhas que aparecem na casa deles. Em um de seus vídeos, eles estavam sentados no sofá, e enquanto isso uma câmera estava ali filmando tudo. E enquanto estavam ali conversando, em uma porta que estava atrás deles, foi possível ver uma dessas sombras bizarras. On the front screen of the camera. Yeah. So what we decided to do in an effort to prove that Podemos ver que primeiro aparece uma sombra. Eles olham, percebem, mas continuam sentados no sofá, esperando uma segunda aparição. E não leva muito tempo para mais uma vez uma dessas coisas aparecer. Don't cover the screen because people say you've cut the video. Yeah. Just try and grab it the best you can. Yeah, go. Quick. Listen. Nope. Dessa vez não aparece uma, mas sim duas sombras. Só que o mais estranho é que a menina se levanta e vai até as escadas para tentar filmar aquela coisa. Mas quando chega lá, ela acaba não encontrando nada. Confesso para vocês que esse vídeo é bem surpreendente. E se for um vídeo editado, é uma edição muito bem feita e com um corte bem preciso. Mas você, o que acha? É um vídeo real ou apenas entretenimento? Quick. A informação que tenho sobre esse vídeo é que uma irmã mais velha estava tomando conta de seus dois irmãos. Porém, enquanto ela estava ali, uma coisa muito estranha aconteceu e acabou deixando ela assustada. E quando os pais foram olhar nas câmeras o que havia acontecido, foi isso que eles viram. Podemos ver que ela está ali simplesmente passando o tempo. Só que do nada, vários objetos são jogados escada abaixo. E a princípio pensei que eram apenas alguns quadros caindo da parede. Mas na verdade, são objetos aleatórios e sem nenhum sentido. Uma coisa que chama a atenção é a cara de medo que ela faz quando isso acontece. E após isso acontecer, ela sai imediatamente da sala e vai para um outro cômodo da casa com seus irmãos. Porém, pelo que parece, essa não foi a única filmagem. Em uma outra noite, uma das câmeras filmou uma coisa muito estranha acontecendo.
Primeiro acontece um barulho, e a seguir, as portas dos armários se abrem sozinhas. E por incrível que pareça, nessa noite ninguém acordou, e só perceberam o que havia acontecido pela manhã quando acordaram. Eu não sei, mas acho que alguma coisa estranha está acontecendo nessa casa. Um canal do Reino Unido estava explorando uma casa abandonada, e nessa noite eles não perceberam nada que chamasse muito a atenção. Porém, o cachorro deles estava equipado com uma GoPro e também com uma lanterna. E como podemos ver, esse doguinho é um dos melhores investigadores, pois ele fica o tempo todo andando pela casa. Só que em um certo momento da noite, ele começou a latir, como se tivesse visto alguma coisa lá em cima. Right, boy. Bear? What's wrong with you? Just started barking randomly. Depois disso, eles subiram para dar uma olhada lá em cima e tentar entender o que havia assustado o cachorro. Porém, enquanto estavam lá, não encontraram nada, mas acabaram escutando o que parecia ser uma pessoa descendo as escadas. Bear, you're just causing so much bother. What the fuck? Did you hear that? Depois disso, eles com muita calma andaram pela casa e não encontraram ninguém. Mas eles ficaram muito intrigados com essa situação. Então decidiram dar uma olhada na filmagem que o cachorro fez lá em cima. E foi nessa filmagem que eles perceberam que não estavam sozinhos naquela casa. Na filmagem podemos ver o exato momento em que o cachorro encontra uma pessoa embaixo da cama. E o cachorro, quando vê aquela pessoa, fica muito assustado e confuso. Após analisarem essa filmagem, eles acham melhor encerrar a investigação naquela noite, pois, como sabemos, os humanos podem ser muito mais perigosos do que os fantasmas. Esse homem está acostumado a ficar tranquilo em sua casa jogando seu videogame. Porém, um certo dia, ele decidiu se aventurar com um tabuleiro Ouija. E desde então, coisas estranhas começaram a acontecer na casa dele. E nessa filmagem, ele estava em seu quarto, e enquanto gravava, uma porta se fechou sozinha. Oh, did you hear that? Oh, what the f***? Tá, poderia ser apenas o vento, mas assim que ele sai do quarto, é possível ver um lustre balançando, como se alguém tivesse tocado nele. Hello? Is anybody here? Holy shit, why's that fucking moving? Hello? E enquanto ele está andando pela casa tentando encontrar o possível invasor, uma luz se acende sozinha. E o detalhe mais bizarro é que ele estava sozinho em casa nesse dia. No fucking way. Mas apesar de tudo, esse homem é bem corajoso e continua andando por sua casa. E quando enfim ele chega em sua cozinha, é surpreendido por uma cena que faria qualquer pessoa sair correndo. Man, I'm absolutely fucking shitting myself. No. That can't be. Fuck off. Holy fucking shit. Nah, fuck this, oh no. Nah, fuck this, I'm out of here. Goodbye. Fuck this fucking shit. Um talher cai no chão sozinho, e após isso a mesa também se move. Então, após ele presenciar essas coisas, achou melhor parar de gravar. E até hoje, ele não fez mais nenhuma atualização em seu perfil. Uma mulher tem percebido coisas estranhas acontecendo em sua casa. E tudo começou em um certo dia que ela estava em sua sala sentada assistindo TV.
e de repente a câmera de vigilância se moveu sozinha. What the fuck just happened? Hello? Não foi só a câmera, mas um objeto também caiu próximo à TV. Mas pelo que parece, até dormindo, coisas estranhas estão acontecendo. Em seu último vídeo, ela estava em casa com seu marido, e após escutarem alguns ruídos, eles foram até o porão para dar uma olhada. E quando chegaram lá, foram expulsos por algo de outro mundo. Yeah. What the fuck is that? It's a broken frame. Yeah, that happens. Jesus! What the fuck? Okay, we need to go. Go. Oh, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Fuck, let's go. Go upstairs. Podemos ver que várias coisas se movem na direção deles, como se estivesse mesmo expulsando eles dali. E isso, com certeza, é de arrepiar. Esse rapaz foi tocado por um fantasma e isso deixou ele muito assustado. Bichu TV é um canal japonês que investiga locais assombrados. E nessa noite, um dos investigadores estava em um hotel que já está abandonado há muitos anos. E acredita-se que esse local é muito assombrado. Porém, durante a sua investigação, nada de estranho havia acontecido. E ele provavelmente pensou que iria para casa sem nenhuma evidência paranormal. Só que enquanto ele estava em um dos cômodos tentando contato, algo muito bizarro aconteceu com ele. Primeiro, ele acaba escutando um barulho e pensa que pode ser alguém escondido ali no prédio. Mas como ele olha e não vê nada, depois de algum tempo, ele volta para a mesma posição, descosta para a porta. E é nesse momento que uma coisa muito estranha acontece. Não notou? Alguma coisa assusta ele, então ele na mesma hora sai de perto da porta. E nesse momento é possível ver o que parece ser uma mão esbranquiçada que havia acabado de tocar nele. Depois disso, ele se levanta e olha por todos os lados, mas não encontra nada. E essa filmagem é a prova do quanto pode ser assustador estar sozinho em um local abandonado. Esses caras filmaram uma coisa muito bizarra enquanto estavam gravando um vídeo para o seu Snapchat. Hello? No, it was like... Metanoise é um canal de dois rapazes que fazem podcast. E o canal deles fala basicamente sobre rap, e nunca abordaram o tema sobrenatural. Só que em um certo dia, eles estavam em casa, e decidiram gravar um vídeo divertido para o seu Snapchat. E no vídeo que eles estavam gravando, algo muito bizarro aconteceu. E até hoje, eles não sabem dizer exatamente o que foi. Bro, I'm not your bro.
Does it work on the dog? Nah, I doubt it. Oh, it does. Yeah, y'all. Hit that like button, hit that subscribe button. The fuck? What the fuck was that? I don't know. That shit's I'm fucking shaking, bro. Hello? There it is again. Shh. Hello? No, it was like... Eles estavam ali gravando e decidiram ir na direção do cachorro. E foi nessa hora que eles escutaram um ruído dentro da casa. E foi algo tão próximo que eles se viraram na mesma hora para ver o que era. Mas como podemos ver, não tinha nada lá. Porém, do nada, alguma coisa corre na direção deles. E isso acaba deixando eles muito assustados. E o fato mais bizarro que torna tudo ainda mais estranho é que quando se escuta o barulho de alguém correndo, o filtro detecta um rosto na frente da câmera um pouco antes deles pararem de filmar. Aparentemente o cachorro já estava incomodado com alguma coisa, pois podemos ver que ele está ali acuado e olhando para eles como se estivesse com medo. Mas o que você acha? Pode ser um vídeo armado? Ou alguma coisa realmente estava ali com eles? Uma mulher trabalha em um escritório durante a noite. Só que durante os seus plantões, ela tem percebido alguns barulhos estranhos e coisas inexplicáveis acontecendo. E a partir daí, ela passou a filmar tudo o que acontece no seu trabalho. Not sure. And the lights are off. They were on. Oh, and they're on now. All right, yeah, I'm gonna be done with that. Oh, nope, I'm done. I'm done. Oh, what was that? Ela abre a janela e dá uma olhada. E do nada, a luz começa a piscar sozinha. E isso deixa ela bem assustada. Então ela não pensa duas vezes e fecha a janela. Só que enquanto ela está ali, alguma coisa bate no vidro. E isso sim dá um grande susto nela. Oh, what was that? Em uma outra ocasião, ela estava trabalhando junto de uma amiga. E as duas escutaram algo batendo do lado de fora. Então na mesma hora, elas foram dar uma olhada. E o que elas viram deixou elas bem intrigadas. It came from the hallway. Oh my god. No. Oh my god. Uma corda que dá acesso à entrada do sótão estava se balançando sozinha como se alguém tivesse acabado de passar por ali. E nessa noite foi muito difícil continuar trabalhando. Mas teve uma noite que foi muito pior que essa. E o que ela viu deixou ela bem assustada. Way to the break room. Am I crazy, or is that somebody standing there? I don't... Do y'all see that? Ela olhou pela janela e havia alguma coisa naquela porta. Só que enquanto ela está ali falando, essa coisa se move e dá um grande susto nela. Após isso, ela afirma que precisa realmente arrumar um novo emprego. E se eu fosse ela, faria isso o mais rápido possível. Esse vídeo que veremos agora foi gravado por uma câmera doméstica. E nele podemos ver uma menina andando pela casa. E isso seria uma coisa muito comum e normal. Porém, assim que ela passa, algumas coisas estranhas começam a acontecer. E o que você verá agora é algo completamente arrepiante.
A menina entra no quarto e vai na direção de uma outra porta. E enquanto isso, a porta pela qual ela havia passado fica aberta. Só que do nada ela fecha sozinha. E assim que isso acontece, a menina escuta o barulho da porta fechando e vai até lá. E ela fica ali tentando abrir a porta, mas a porta não abre de jeito nenhum. E na filmagem podemos ver que ela fica muito assustada, tentando abrir aquela porta de qualquer jeito. Só que o mais bizarro é que atrás dela aparece uma sombra se movendo lentamente na direção da menina. E nessa hora, com muita sorte, o pai dela aparece e abre a porta. E assim que ele abre, aquela sombra se desfaz, como se nunca tivesse aparecido ali. Com muito alívio, a garotinha simplesmente sai correndo, deixando o pai sem entender o que havia acontecido. Dizem que é uma filmagem real, outros acham que é algo feito para entretenimento. Mas é nessa hora que eu deixo você decidir. O canal Mystic Corporation estava investigando uma casa que ninguém tem coragem de entrar, pois muitas pessoas acreditam que o próprio Tinhoso habita aquela casa. Mas esse investigador juntou seus equipamentos e foi investigar esse local. Porém, não sabia ele que essa noite seria uma das piores noites de sua vida. Já no começo da investigação, uma coisa muito bizarra aconteceu e acabou surpreendendo ele. Esse lustre começou a se balançar sozinho, mas isso não deixou ele muito assustado. Então ele decidiu continuar a sua investigação por essa casa maldita. E um pouco mais tarde, mais uma vez, ele presenciou uma coisa muito estranha acontecendo. Можешь мне что-нибудь сказать? Черт. Черт. Quando ele tentou contato com o que quer que seja que habita esse local, uma mesa se moveu sozinha na frente dele, se arrastando quase pelo cômodo inteiro. Isso com certeza deve ter gelado o sangue dele na mesma hora. Mas mesmo assim, ele não se conteve e continuou a investigar essa casa. Até que de repente, isso aconteceu. Você talvez não esteja entendendo o que aconteceu aqui. Agora peço a você que preste atenção e veja por um outro ângulo. O mal que habita aquela casa empurrou ele e derrubou no chão. E isso chegou a machucar a mão dele. Então, tendo isso em vista, ele achou mais prudente encerrar a investigação naquela noite. Mas com certeza, em um outro dia, ele retornará para essa casa. O investigador Tim Morozov estava passando uns dias em uma casa que é muito assombrada. E ele estava lá para gravar os eventos paranormais que ali acontecem. E a primeira coisa é que ele estava escutando alguns ruídos, e quando se aproximou de uma porta, um par de olhos apareceu no canto da parede. Там есть кто? Depois disso, ele se afastou e não chegou mais perto daquela porta. E logo após, uma parte do piso se sacudiu sozinha. E quando ele foi ver o que havia ali, deu de cara com um crânio muito bizarro.
E em um certo momento da noite, foi possível ver ele se movendo. Um dos equipamentos que ele sempre leva para suas investigações é essa boneca que tem um sensor de movimento, e sempre que alguma coisa passa na frente dela, os olhos dela se acendem. E nessa investigação, essa boneca foi arremessada por alguma força invisível. Ele vê que ela foi arremessada. Então, com muito cuidado, ele vai até o quarto e acaba presenciando mais uma cena bizarra. A boneca foi puxada para baixo da cama, e Tim Morozov, como é muito corajoso, abaixou para olhar, e mais uma vez gravou uma cena arrepiante. Тебе нужна моя кукла? A boneca foi para cima dele em um movimento muito brusco, e o que ele pôde fazer nessa hora foi simplesmente chegar para trás. Após isso, ele continuou na casa, e a segunda parte da investigação trago para vocês no próximo vídeo, e já vou adiantando que está muito bizarra. Esse investigador filmou uma coisa muito estranha dentro de uma casa abandonada. O investigador Rick Velasquez, junto de sua esposa, foram investigar uma casa abandonada, pois essa casa possui uma história muito bizarra, e muitas coisas estranhas acontecem ali dentro. E nesse dia, ele estava dentro desse local fazendo uma transmissão ao vivo. E enquanto ele estava ali, foi possível escutar o que parecia ser um choro desencarnado. Seguro. Seguro. E um pouco mais tarde, enquanto eles estavam fazendo uma sessão com um tabuleiro Ouija, eles escutaram o que parecia ser a voz de uma criança falando. Sigue, sigue, dale 3 vueltas. Após escutar alguns ruídos, ele pediu para que ela encerrasse a sessão com o tabuleiro Ouija, pois ele estava desconfiado de que alguma pessoa pudesse estar escondida dentro daquela casa. Escucha, atrás de nosotros. Cierra, 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 ya cierra esto, ciérralo. E o pior momento foi quando eles perguntaram se havia mais alguém ali com ele. E assim que fizeram a pergunta, tiveram a pior resposta possível. ¿Estás aquí con nosotros? Liz, muévete de aqui! Muévete! Ele dá uma olhada atrás de algumas roupas e se depara com uma figura completamente estranha que está ali olhando para ele. Rick, quando vê isso, na mesma hora sai correndo para fora da casa. E é possível escutar alguma coisa gritando lá dentro. Liz, muévete de aqui! Muévete! Muévete! O que ele filmou foi uma figura completamente estranha e desfigurada, que está ali atrás daquelas roupas. E quando se vê uma coisa dessas,
A única coisa que se pode fazer é sair correndo. Fireplace. I wonder why it's closed. Oh! Dude, did you see that? 3 investigadores paranormais estavam em uma casa muito antiga, e a lenda é que essa casa é habitada por espíritos, alguns bons, outros maus e até demônios. Mas mesmo assim, eles foram até esse local para poderem investigar. E enquanto eles estavam sentados em uma mesa falando sobre a história do local, a mesa se moveu sozinha, e isso deu um grande susto neles. However, I am pretty terrified. Whoa, what the hell? Eles não esperavam por isso, e podemos ver que nenhum deles fez algum movimento brusco na hora que a mesa se moveu, e só se assustam depois que a mesa balança. Mas isso era apenas o início da investigação. Depois eles começaram a andar pela casa para tentar contato com os habitantes dela. E nessa investigação, algumas coisas bem estranhas foram gravadas. Are you upstairs? Do you want us to come upstairs? What was that? That was up there. That was up there. Bro. A primeira coisa que se vê são alguns orbes passando na frente da câmera, e não leva muito tempo para um grande barulho ser escutado por eles. E nesse momento um deles decide subir para dar uma olhada. E enquanto estava lá em cima, uma coisa completamente arrepiante acaba surpreendendo ele. Bro, what is that? Oh, it's a light. I thought it was a bell. Dude, this is so cool. Oh! What the hell? Bro, Ah, what the? No, hell no. As portas se fecham sozinhas, e quando isso acontece, ele desce as escadas correndo e bem assustado. E ele ficou com tanto medo que teve que beber um grande copo d'água. E no porão da casa, eles viram uma luz piscando sozinha na frente deles. Whoa, the light. What the hell? Bro, did you guys just see that? No. What? Bro. No way. E voltando para dentro da casa, teve mais coisa estranha. Um forro de mesa aparentemente foi puxado por alguma coisa invisível. Who's there? Nessa noite, eles filmaram várias coisas bizarras acontecendo, e aparentemente essa antiga mansão possui muita energia sobrenatural dentro dela. What the? No! Um canal indiano foi até um albergue abandonado, pois existem rumores de que coisas estranhas têm sido vistas no interior das instalações. Alguns acreditam que são fantasmas, já outros acham que sejam pessoas possuídas. E nessa noite, enquanto eles estavam andando por esse albergue, conseguiram gravar cenas muito estranhas. A primeira coisa foi essas portas batendo sozinhas. Só que depois disso, as coisas ficaram ainda piores. Assim que ele deu uma olhada onde as portas estavam batendo, ele se virou para trás e avistou uma pessoa passando rapidamente no telhado. E essa pessoa estava andando de uma forma muito estranha. Mas isso não parou por aí. Ele continuou a sua investigação. O que foi visto agora foi uma pessoa passando bem rápido perto deles. E isso sim deixou eles bem assustados. A essa altura do campeonato, o cinegrafista já estava bem assustado,
Mas o que aconteceu a seguir fez ele querer sair correndo desse local. Ele abre a porta do que parece ser um tipo de banheiro, e lá dentro, uma figura muito horrenda pode ser vista por ele. Mas a pergunta que fica: seria isso um fantasma? Uma pessoa? Ou pode ser alguma outra coisa? Uma pessoa parou com a sua moto em um local no meio do nada, e não se sabe o motivo daquela pessoa estar filmando aquele local escuro e repleto de árvores. Só que durante a filmagem, algo muito estranho aparece e acaba surpreendendo essa pessoa. Primeiro aparece uma figura parada no meio de algumas árvores. Porém, não leva muito tempo para uma mulher de roupas brancas correr na direção da pessoa que está filmando. E aparentemente, essa mulher choca contra essa pessoa, derrubando ela ao chão. Eu, quando vi a primeira vez, pensei que realmente se tratava de uma filmagem. Só que quando assisti com mais atenção, vi que se tratava de um vídeo computadorizado e muito realista. Mas já era tarde, pois eu já havia levado um grande susto. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!